Eu ainda lembro do dia que comprei o meu apartamento, como se fosse ontem. Acordei às 5 da manhã, com o coração batendo forte, não conseguia mais dormir de tão animada. Depois de 8 anos trabalhando como uma maluca, economizando cada centavo, dizendo não a praticamente tudo, férias, saídas com amigos, até aquele almoço que todo mundo foi, e eu fiquei só pensando no quanto isso iria impactar o meu orçamento. Eu sabia que não seria fácil, mas, finalmente, estava ali. O apartamento de 300 errores. 000. Todo pago à vista, sem dívida, sem hipoteca. Era meu. Não era luxo, mas era tudo o que eu sonhei. Era um pequeno refúgio que eu tinha conquistado com o meu próprio suor. Aquele dia, eu me sentia a pessoa mais feliz do mundo. E talvez por isso, minha expectativa de contar para a minha família fosse tão grande. Queria que eles vissem o quanto aquilo significava para mim, o quanto o meu esforço tinha valido a pena. Cheguei lá, e foi uma coisa tão sem graça. Minha mãe, que nem olhou nos meus olhos direito, disse um simples "que bom, minha filha", antes de começar a falar sobre a Clara e seu novo namorado. Clara, minha irmã, logo perguntou se ela poderia usar a segunda recâmara do meu apartamento quando viesse me visitar. Eu queria perguntar: que recâmara? Meu lugar não é um hotel, é meu lar, mas não fiz. Fiquei quieta, forçando um sorriso. Eu passei tanto tempo lutando para conquistar aquilo. Tanto tempo fazendo malabarismos para que cada dólar que eu ganhasse fosse economizado. O que eu queria, na verdade, era um reconhecimento, uma palavra de incentivo. Algo que mostrasse que minha família, pelo menos um pouco, via a minha luta. Mas não, nada. Clara, a princesa da casa, a que sempre teve tudo de bandeja, com a mesma cara de sempre, me pediu um favor. Um favor que, na minha cabeça, soava mais como uma exigência. Sentei com minha mãe e contei com a maior empolgação sobre a minha compra. Esperava um pouco de entusiasmo, alguma reação. Mas ela simplesmente respondeu, como quem me dá um tapinha nas costas. "Que bom, minha filha!" E imediatamente mudou o foco para a última fofoca sobre Clara. Claro, a minha irmã, sempre a mais popular, sempre com o brilho nos olhos quando falava de suas próprias conquistas. Ela que nunca precisou lutar tanto quanto eu, que sempre teve as portas abertas, as oportunidades caindo do céu, agora queria também o meu apartamento. Eu me senti um lixo, como se tudo o que fiz, todo o meu sacrifício fosse insignificante. Eu realmente achei que a reação seria diferente. Tive que engolir aquela sensação de frustração e pensar: será que é só isso? Será que esse esforço todo não significa nada? Fui para o meu canto, pensando sobre o que poderia ser tão errado em mim que até minha conquista parecia não ser suficiente para chamar a atenção da minha família. Eles não viam minha luta, nem o que realmente importava para mim. Apenas me viam como a responsável, a independente. Para minha mãe, isso parecia ser um sinal de que eu não precisava de nada. Clara precisava mais, porque para eles, ela sempre foi a mais frágil, a mais carente de cuidados. E eu, bem, eu era a que dava conta de tudo. Fiquei ali, olhando para eles, tentando entender se o que eu sentia era normal. Não conseguia entender o quanto minha conquista havia sido desvalorizada até por quem eu achava que me conhecia melhor. E de repente, me dei conta de que talvez nem eu me conhecesse de verdade. Como eu fui parar nesse ponto de não saber mais o que significava ser reconhecida por algo que fiz com tanto sacrifício? Eu continuei naquela rotina, de cabeça baixa, focada em transformar meu novo apartamento em algo que fosse realmente meu. Aquele lugar, com a cara dos antigos donos e todo aquele papel de parede horroroso, não ia ficar assim. Eu precisava, de alguma forma, fazer com que ele refletisse a minha luta, a minha jornada. A cada pincelada, a cada móvel que eu colocava no lugar, uma parte de mim se sentia mais leve. Eu estava criando algo que só eu poderia ter feito, sabe? E isso me dava força, mais do que qualquer coisa que alguém poderia me dizer ou fazer. E aí, no meio dessa onda de transformação, o telefone toca. Eu vejo o número da minha mãe na tela e, instantaneamente, uma sensação de desconforto me invade. Mas, como de costume, atendi. Não queria parecer durona ou distante demais. Quando a voz dela veio do outro lado, com aquele tom de "Oi, minha filha, como você está?", uma sensação ruim se instalou no meu peito. "Sandra, querida, eu estava pensando, vai ter uma reunião de família no sábado, vai ser uma surpresa. Você pode vir?" "Surpresa?", perguntei, tentando disfarçar minha desconfiança. "Que tipo de surpresa, mãe?" Ela ficou em silêncio por um momento, o que só aumentou minha desconfiança. Depois, com aquela voz que eu sabia bem, respondeu: "Ah, nada demais.
Só um pequeno encontro familiar. Aquele pastel de chocolate que você fez da última vez, você poderia trazer, né? A Clara adorou aquele sabor. A última parte me pegou de surpresa, porque, desde a última vez que tentei trazer algo para a família, nem se lembraram. A Clara, minha irmã, já havia se mostrado mais interessada no que ela queria comer do que no meu esforço. Mas minha mãe seguiu, sem perceber o quanto a frase dela me atingiu. Mãe, do que se trata essa reunião? Não tem alguma coisa mais séria por trás disso? Não, filha, relaxa. Não é nada sério. Só queremos passar um tempo juntos. Vai ser bom, você vai ver. Só venha, vai ser agradável. Eu sabia que algo estava errado, mas o tom dela parecia tão descontraído que por um segundo pensei em deixar pra lá. Talvez fosse só mais uma dessas reuniões familiares que não tem muito propósito, mas no fundo, eu sabia que minha mãe não me chamaria assim, de última hora, sem alguma intenção. Eu só não sabia o que era. Ok, mãe, vou tentar. Só que vou estar trabalhando até mais tarde nesse sábado, então vai ter que ser mais tarde, tá? Eu terminei a conversa, mas não conseguia me livrar da sensação de que estava prestes a enfrentar mais uma daquelas situações em que, de alguma forma, eu sairia perdendo. Minha mente foi se ocupando com a ideia de que, provavelmente, a surpresa fosse mais uma forma de fazer com que eu cedesse de novo, como se eu não tivesse direito ao que é meu. Talvez fosse pedir o apartamento, talvez fosse pedir mais alguma coisa que eu tivesse conquistado. Enquanto isso, continuei no meu canto, pintando as paredes, restaurando os móveis e tentando não me deixar dominar pela frustração. Eu estava tentando criar uma vida para mim, uma vida em que não precisasse mais provar nada para ninguém. Mas a cada ligação, cada mensagem, ficava claro que minha independência era uma ameaça para quem sempre quis me ver como a responsável, a que cede, a que coloca as necessidades dos outros acima das suas. Não sabia o que esperar dessa tal reunião, mas algo dentro de mim já estava se preparando para o pior. Cheguei na casa dos meus pais, já com o coração apertado. Era uma tarde meio cinza, e a sensação de desconforto parecia se intensificar a cada passo. Não sei se era o peso das horas que eu passava tentando me convencer de que essa reunião não teria nada a ver com o apartamento, mas algo me dizia que eu estava prestes a ser envolvida em mais um daqueles jogos familiares, em que sempre saio perdendo. Quando entrei na sala, logo notei que não estava sozinha. Tios, tias, primos, todos ali, ocupando o espaço de forma estranha, como se estivessem esperando algo. O clima estava pesado, ninguém falava muito, e os olhos de todos estavam inexplicavelmente voltados para mim. Foi quando percebi que aquela surpresa não era só mais um jantar comum, como minha mãe tinha tentado me fazer acreditar. Algo estava prestes a acontecer, e eu estava bem no centro disso. Minha mãe apareceu rapidamente, com um sorriso que mais parecia uma máscara. Ela já estava vestida, como se quisesse dar a impressão de que tudo estava normal, mas o ar de tensão ao redor dela não passava despercebido. Foi ela quem começou. Sandra? Filha... A voz dela tinha um tom de autoridade, quase como um comando. Você é tão independente, não é? Então, acho que já está na hora de você dar algo de volta à família. Eu olhei ao redor, tentando entender o que ela queria dizer. Mas antes que eu pudesse falar alguma coisa, minha mãe foi direto ao ponto. Clara está grávida e logo vai casar. O apartamento que você comprou, querida, é perfeito para ela. Ela precisa disso mais do que você, que sempre foi tão independente. Você pode encontrar outro lugar para morar. Não vai ser difícil para você, né? Eu fiquei parada, sem acreditar no que estava ouvindo. As palavras dela estavam soando como uma faca afiada cortando tudo o que eu havia construído. Dar algo de volta à família. Como se o meu esforço não fosse meu. Como se tudo o que eu tivesse conquistado fosse algo a ser compartilhado. Como se eu fosse a fonte de recursos, pronta para abrir mão de tudo. O que você está dizendo? Eu consegui perguntar, quase engasgada pela surpresa e pela raiva que estava começando a crescer dentro de mim. Você está me pedindo para dar o meu apartamento? O único bem que eu conquistei com meu próprio esforço? Minha mãe, com aquele olhar que já conhecia muito bem, de quem tem a resposta pronta para tudo, continuou. Sandra, você sabe como as coisas são. Clara tem mais necessidades. Ela está formando uma família, precisa de um lar para o bebê. E você sempre foi tão responsável, tão independente, pode encontrar outro lugar tranquilo para viver. Ela precisa disso mais que você.
Aquele "você sempre foi tão independente" ecoou na minha cabeça. Parecia que tudo o que eu fazia por mim mesma, todo o sacrifício, toda a luta, estava sendo usado contra mim. Como se ser independente fosse um defeito, como se isso fosse motivo para me tirar o que era meu. Como assim dar algo de volta? Eu trabalhei 8 anos fazendo malabarismos cortando tudo para comprar isso. E agora? Você acha que eu devo abrir mão disso só porque Clara está grávida? Eu não sou um banco! Não sou um depósito de recursos para que vocês possam pegar o que bem entenderem. Minha mãe, sem perder a compostura, deu aquele sorriso irônico que sabia como fazer. Ela olhou para os lados, como se buscasse algum tipo de apoio naqueles que estavam ali, esperando que eu fosse mais compreensiva. E eu senti aquela raiva crescer ainda mais, meu corpo tremendo de frustração. Não era só sobre o apartamento, era sobre o que minha família esperava de mim, como sempre me viam, uma ferramenta, uma extensão deles, e não alguém com desejos e direitos próprios. Você está sendo egoísta, Sandra, disse minha mãe, agora com um tom mais duro, como se estivesse realmente chateada. A família ajuda a família. Você não pode ser tão fria com sua irmã, com todos nós. Isso não é sobre você, é sobre a família. E ali, naquele instante, tudo fez sentido. Eles não me viam como alguém que havia conquistado algo sozinha. Eles não viam meu esforço como válido. Eu era a filha boa, a que sempre se sacrificava, e isso significava que, em momentos como esse, eu deveria ceder, deveria dar. E o pior de tudo, eu estava sendo chamada de egoísta por resistir. A raiva se misturava com a dor. Eu queria sair dali, me livrar daquela pressão, daquela sensação de que tudo o que eu tinha não valia nada. Eles queriam que eu fosse o que sempre fui. A pessoa que não se importava, a pessoa que cedia. Mas, ao mesmo tempo, havia algo dentro de mim, uma voz que me dizia que eu não podia mais ser essa pessoa. Eu não podia mais ser aquela que entrega tudo, que se anula, para fazer os outros felizes. E enquanto as palavras da minha mãe ecoavam na sala, eu não sabia o que fazer. Eu estava encurralada, e pela primeira vez, me senti completamente sozinha naquele lugar. Eu respirei fundo. Aquelas palavras de minha mãe, me chamando de egoísta e ingrata, ainda martelavam na minha cabeça. Não sabia como lidar com aquilo, como continuar ali ouvindo essa manipulação toda. Eu sentia as mãos suadas e a pressão nas têmporas, mas algo dentro de mim começou a gritar para que eu não cedesse. Não ia ceder dessa vez. Eu já tinha cedido demais durante toda a minha vida. Não, mãe. Eu não vou fazer isso. Eu trabalhei 8 anos para conquistar esse apartamento. Não vou doar o que é meu. O único bem que conquistei. Minha voz estava tremendo, mas eu estava com raiva o suficiente para não me deixar intimidar. Isso não é um favor para você, nem para a Clara. Eu não sou um banco, não sou uma extensão de vocês. Ela ficou me olhando com uma expressão que eu já conhecia. A raiva dela se transformava em desprezo. E então ela disparou. Você é egoísta e ingrata! O que você está fazendo é feio, Sandra. Como pode ser tão fria com a sua família? Nós sempre cuidamos de você. Sempre demos tudo. E agora, que você tem alguma coisa sua, você não pode dar nada para sua irmã que está grávida? Você nem tem marido nem filhos, o que você vai fazer com esse lugar? Eu tentei não explodir, mas as palavras dela me cortaram fundo. Eu estava tentando entender tudo aquilo, tentando enxergar algum motivo razoável para o que ela estava pedindo, mas nada fazia sentido. Clara, sempre a queridinha da casa, sempre com mais privilégios. E eu, sempre a independente, sempre tendo que me virar sozinha. Não era justo. Antes que eu pudesse responder, a situação foi do 0 ao 100 em questão de segundos. Minha mãe, com os olhos cheios de raiva, foi até a cozinha e, sem mais nem menos, pegou um bolo de chocolate que estava na mesa e jogou direto na minha cara. O impacto foi absurdo. O glaseado de chocolate escorreu pelo meu rosto, pelos meus ombros, e por um momento fiquei paralisada. A casa ficou em completo silêncio. Todos os olhos estavam em mim. Eu estava lá, com o bolo escorrendo do meu rosto, sentindo uma humilhação como nunca antes. Eu não sabia o que fazer. Não sabia se eu deveria gritar, chorar ou simplesmente sair dali. Mas algo dentro de mim estava quebrando. Não mais o bolo, mas a minha paciência. Algo finalmente clicou. Eu olhei para minha mãe, que ainda estava com aquele sorriso de quem sabia que tinha feito o que queria, como se tivesse me dado uma lição, como se fosse me ensinar algo sobre sacrifício.
Isso é o que você quer fazer comigo, mãe? Me humilhar publicamente, jogar bolo na minha cara só porque eu não vou abrir mão do meu próprio lar? Não vou permitir que isso aconteça! Gritei, sentindo toda a raiva que eu tinha acumulado explodindo. Ela não disse nada, mas o olhar de desgosto dela foi suficiente para me fazer sentir ainda mais sozinha. Os outros familiares estavam parados, como se estivessem assistindo a um filme e esperando que a cena se resolvesse sozinha. O tio Alfonso, que sempre achou que eu deveria ser mais flexível, apenas balançou a cabeça como se eu estivesse exagerando. Naquele instante, tudo mudou. Eu estava cansada de me submeter, cansada de ser a filha boa, a independente que sempre cedia. Eu tinha que fazer algo. E foi aí que decidi. Não ia mais deixar minha mãe, meu pai, nem a Clara me tratarem como se eu fosse uma simples peça na família. Eu tinha que parar de me desculpar por ser quem eu era. No dia seguinte, liguei para um advogado. O nome dele era Ricardo, um homem calmo, com uma voz que transmitia confiança. Eu precisava de alguém que não me julgasse, alguém que me ajudasse a ver as coisas com clareza. Quando expliquei a situação para ele me escutou com paciência. Sandra, você tem o direito legal sobre o seu apartamento. Não importa o que sua mãe ou sua irmã digam, esse apartamento é seu. Você trabalhou para conquistá-lo, e ninguém tem o direito de tomar isso de você, nem emocionalmente, nem legalmente. Eu estava incrédula. Como assim eu poderia ter o direito de exigir algo tão simples? Eu não sabia nem como lidar com isso, mas uma coisa era certa. Eu não ia deixar minha família me manipular mais. Não iria permitir que me vissem como a responsável, a mãe solteira, a independente que sempre tinha que ceder. Eu tenho o direito legal sobre a casa e não vou permitir que me tratem como se fosse uma simples propriedade para ser compartilhada. Vou lutar por isso, não importa o que aconteça. Eu sei que é difícil, mas eu não posso mais viver com essa sensação de que minha vida pertence aos outros. Falei, finalmente encontrando força na minha própria voz. Eu tinha me perdido durante todos aqueles anos, tentando agradar, tentando ser suficiente para todos. Mas agora, pela primeira vez, me senti em paz com a ideia de ser quem eu sou, sem precisar pedir desculpas. A raiva que eu senti após o episódio do bolo não se dissipou. Na verdade, foi como se eu tivesse acordado de um pesadelo e percebido que tinha algo em mim que precisava ser defendido. No dia seguinte, ainda com o gosto amargo do chocolate na boca, me senti determinada a mudar o rumo dessa história. Logo pela manhã, liguei para o advogado que eu havia procurado antes, Ricardo. Eu já estava decidida a agir. Não tinha mais paciência para as jogadas emocionais da minha mãe, para o apoio incondicional à Clara, para essa dinâmica toda que sempre me empurrava para o canto, para a filha boazinha, a que aceita tudo, a que se sacrifica. Quando finalmente falei com Ricardo, respirei fundo e disse, quase sem pensar: Ricardo, eu preciso tomar uma atitude. Eu quero processar minha família. Eles me humilharam de um jeito que não tem volta. O apartamento é meu único bem, o único que eu conquistei sozinha. E não vou deixar ninguém me tratar como se fosse uma simples propriedade para ser compartilhada, como se o esforço todo que fiz não valesse nada. Eu quero garantir meus direitos. Ricardo me escutou com atenção, e eu soube que ele não estava ali apenas para me dar conselhos jurídicos, mas também para me ajudar a recuperar algo que eu nem sabia que tinha direito de fazer. Ele me explicou com calma. Sandra, você tem um direito legal claro sobre a sua casa. Sua avó, quando faleceu, deixou a casa para vocês duas, você e a Clara, em partes iguais. Os seus pais não têm direito de exigir nada. Você tem o direito de exigir a venda dessa casa, ou até mesmo de vender sua parte à Clara. Eles não podem simplesmente ignorar seus direitos. Foi aí que tudo se encaixou. Eu nunca tinha realmente prestado atenção na questão da casa da avó. Nunca tinha me dado conta de que, enquanto minha família tratava tudo como se fosse uma obrigação minha, eu tinha a base legal para defender o que era meu. Não era só o apartamento, mas também a casa onde meus pais moravam, a casa que a minha avó deixou para Clara e para mim, e que agora de alguma forma estava sendo ignorada. A pressão da minha mãe, o pedido de dar o apartamento para Clara, eram apenas mais um golpe para minar minha confiança, para me fazer abrir mão do que era meu por direito. Lembrei da minha avó. Ela foi a única que me tratou de maneira justa, sem favoritismo. Ela nos deixou uma herança justa, mas ao longo dos anos, todos da família, inclusive minha mãe, pareciam esquecer esse detalhe. Não se tratava de um gesto de generosidade, mas de um direito que eu tinha conquistado, como qualquer outro.
Eu não vou permitir que minha mãe ou qualquer outra pessoa continue me tratando dessa forma. Eles têm que entender que não sou mais a filha boazinha, a que cede sempre. Eu tenho o direito de tomar minhas próprias decisões, e isso não é egoísmo. Isso é fazer valer o meu esforço. Falei com firmeza para Ricardo, sentindo que cada palavra estava se tornando mais certa. Ricardo confirmou o que eu já sabia, mas o tom dele foi o que me deu força para continuar. Você tem todo o direito, Sandra. E eu vou ajudar você a garantir isso. Sua mãe, seus pais e até sua irmã Clara não podem simplesmente ignorar os seus direitos. Eles vão ter que respeitar, ou vamos levar isso à justiça. Eu me senti pela primeira vez no controle de algo que realmente importava. Minhas mãos começaram a suar, mas dessa vez era um suor de coragem, não de medo. Eu estava decidida. Nada mais poderia me parar. Enquanto desligava o telefone com Ricardo, um alívio tomou conta de mim. Eu tinha o direito de exigir o que era meu. O jogo não estava mais nas mãos deles. Eu estava no controle da minha própria história agora. O que aconteceu na casa dos meus pais ainda estava fresco na minha mente. Cada palavra da minha mãe, cada olhar cheio de reprovação, tudo estava claro agora. Eu não seria mais a pessoa que cedia, que se anulava em nome de ser a boa filha. Eu não estava disposta a abrir mão do meu sonho, do meu apartamento, da minha vida por ninguém. E foi com essa decisão firme que eu mandei a carta. Eu sabia que ia causar um estrago, mas era necessário. Não podia continuar vivendo essa farsa de família. Não podia continuar sendo a boa moça que cede. Então, no dia seguinte, liguei para o advogado e pedi para ele redigir uma carta formal para meus pais e minha irmã. O teor não poderia ser mais direto. Ou vendiam a casa da avó, ou Clara teria que comprar minha parte a preço de mercado. Eu sabia que isso os faria perder a calma. Sabia que com certeza minha mãe iria tentar me manipular, que Clara iria apelar para o emocional, mas eu estava decidida. Não iria mais me deixar levar pela culpa, pela pressão ou pelas lágrimas de quem quer que fosse. No dia seguinte, meu telefone não parava de tocar. As mensagens de minha mãe e Clara começaram a aparecer, uma atrás da outra, como se quisessem me fazer voltar atrás. Eu ignorei cada uma delas, sabendo que o que eu tinha feito era o certo, até que no meio da tarde, um número desconhecido apareceu na tela. Era Clara. Sandra, você não pode fazer isso. A voz dela estava desesperada, quase implorando. O bebê precisa de um lar estável, e você está fazendo isso com a gente. Você é minha irmã, como pode ser tão fria? Eu senti o peso daquelas palavras, mas não podia me deixar abalar. Não podia ser a mesma Sandra que sempre caía na manipulação emocional. Eu já tinha caído nessa antes. Não ia cair de novo. Clara, eu quero que todos os bebês tenham um lar estável. Mas isso não significa que eu precise abrir mão do meu. Falei com firmeza, a raiva começando a subir, mas sem deixar transparecer no tom. Eu trabalhei muito para conseguir isso e não vou entregar o que conquistei só porque você e mamãe acham que isso me pertence. Eu já dei tudo de mim por essa família. Não vou mais fazer isso. Silêncio do outro lado. Eu sabia que ela estava tentando processar o que eu estava dizendo. E, honestamente, eu queria que ela entendesse. Mas não mais de uma forma passiva. Não mais me sacrificando em nome da família. Mas, Sandra, eu preciso disso. O bebê... Clara tentou argumentar, mas eu a interrompi. Eu sei que você precisa, Clara. Mas assim como você precisa, eu também preciso. Eu preciso do que é meu, o que eu conquistei com meu trabalho e com minha dedicação. Eu não sou responsável pela sua estabilidade financeira. Você precisa arrumar suas coisas como eu fiz. Não vou abrir mão do meu apartamento. Minha voz estava firme, mais do que nunca. Eu estava exausta de ser a pessoa que sempre cedia, a pessoa que sempre fazia tudo pelos outros. Não mais. Eu tinha o direito de ser feliz, de conquistar as coisas para mim e para a minha vida. E se eles não conseguiam entender isso, o problema não era meu. Eu sabia que essa conversa não ia terminar bem. Clara iria tentar me fazer sentir culpa, minha mãe. Então, nem se fala. Mas eu não estava mais disposta a ser a culpada. Não estava disposta a me perder mais. A única coisa que eu sabia era que, se eu continuasse no caminho que tinha tomado, se eu ficasse firme, minha vida iria finalmente começar a ser construída do meu jeito. Quando a ligação terminou, fiquei em silêncio por alguns segundos, sentindo o peso de cada palavra dita. Eu sabia que a luta estava apenas começando, que, no fundo, a minha família não me perdoaria tão facilmente. Mas agora, eu tinha algo mais importante do que a aprovação deles.
Eu tinha a mim mesma. A minha mãe ligou depois, mas eu não atendi. Era hora de dar um passo atrás e deixar claro que eu não seria mais manipulada. Que eu tinha um limite. A carta estava feita. Eu não voltaria atrás. Eu sabia que isso abriria uma porta para o confronto, mas não me importava. Eu não estava mais sozinha. Eu tinha minhas próprias convicções, minha própria vida, e isso era tudo o que eu precisava agora. Eu ainda me lembro do dia em que recebi a confirmação de que minha parte na casa da avó seria vendida. Era um alívio, mas ao mesmo tempo, um peso enorme foi tirado de mim. Não era só o dinheiro que estava em jogo, mas o reconhecimento do que eu havia feito, da luta que eu enfrentei e da coragem que tive para me proteger. Eu já sabia que essa batalha não seria fácil, mas ao ver o advogado me entregar os papéis com o valor da venda da minha parte, eu senti algo que não havia sentido em muito tempo. Paz. Sandra, sua parte foi vendida por um preço justo. O valor que você receberá é o que corresponde ao mercado, sem descontos, sem surpresas. Agora você está no controle da sua vida, do seu espaço, Ricardo disse, com aquele tom calmo que sempre me acalmava. Eu olhei para os papéis na minha mão, sem saber o que dizer, e então, como se fosse um peso, tudo aquilo finalmente desabou. Eu havia feito a escolha certa. Sim, foi difícil cortar laços com minha família, com a ideia que eu sempre tive de ser a boa filha. Mas agora, depois de tudo o que aconteceu, eu entendi que a única pessoa que precisava me apoiar era eu mesma. Eu finalmente estava me colocando em primeiro lugar, e isso tinha um peso imenso. Eu sempre fui tratada como a forte, como se eu tivesse que carregar o mundo nas costas e nunca reclamar. Mas agora percebo que isso me impediu de ser vista, de ser reconhecida. Eu sempre fui o pilar, mas ninguém nunca perguntou se eu precisava de algo. Agora, finalmente, estou me colocando em primeiro lugar. Falei para Ricardo, mais para mim mesma do que para ele, enquanto olhava para os papéis. Era estranho porque, de certa forma, eu ainda sentia um vazio. Eu estava protegida, eu tinha conquistado o que era meu por direito, mas ainda restava aquele dilema de como minha família reagiria a isso. Eu sabia que minha mãe e Clara iriam tentar me fazer sentir culpada de novo. Mas o que restava para mim agora? Apenas viver a vida que eu merecia, sem mais compromissos além dos meus próprios sonhos. Quando fui notificada de que a venda havia sido finalizada, foi como se uma porta fosse finalmente fechada. Não só a porta da casa da avó, mas a porta da minha submissão, das minhas desculpas não ditas e dos sacrifícios que nunca eram reconhecidos. Eu havia tomado o controle da minha própria história. As semanas seguintes foram de reflexão. Minha família começou a me enxergar de outra maneira, não com os olhos da culpa ou da vítima, mas com os olhos de quem reconhece que a força que eu sempre demonstrei não era sinal de fraqueza, mas de uma mulher que sabia o que merecia. Ainda assim, o desconforto de estar distante de todos me fazia pensar. Não era só a casa que havia sido vendida. Eu também havia vendido a ideia de que eu deveria ser a pessoa que sempre cedia. E era difícil, claro. Sempre foi difícil me afastar deles porque a sensação de rejeição me incomodava. Mas no fundo, eu sabia que estava fazendo o que tinha que ser feito. Meu telefone tocou uma noite. Era minha mãe. Eu quase não a reconheci pelo tom calmo, quase arrependido. Sandra, eu não queria que fosse assim. Acho que te tratei mal, e isso não era o que eu queria. Eu estava com medo de perder a Clara e acabei fazendo o que fiz. Me desculpa, filha. Eu não sabia o que dizer. A dor, que antes parecia insuportável, agora não era mais um fardo. Eu estava curada de todas as expectativas e pressões que me foram impostas. Talvez um dia, minha mãe entendesse o quanto eu precisava dessa mudança. Talvez ela nunca entendesse. Mas agora, a única pessoa que eu precisava entender era eu mesma. Não se preocupe, mãe. Eu precisava disso. Eu estou bem. Eu finalmente estou bem. E com isso, eu desliguei. Não por falta de amor, mas porque eu aprendi que o amor também precisa de espaço para crescer. Eu tinha me afastado, mas eu finalmente estava no caminho certo, aquele que me pertencia. Os dias após a venda da casa e todo aquele processo foram uma mistura de alívio e, ao mesmo tempo, uma sensação de liberdade que eu ainda não sabia se estava completamente pronta para experimentar. Mas, com o tempo, comecei a perceber que eu estava, sim, pronta para essa nova vida. Eu havia colocado a minha vida em primeiro lugar, e com isso, tudo ao meu redor começou a fazer mais sentido.
O peso que carregava todos esses anos, de ser a filha que sempre cedia e ficava em segundo plano, finalmente tinha desaparecido. Eu passei a me dedicar mais ao meu trabalho, a viajar quando sentia vontade, a aproveitar cada pedaço de minha casa sem a sombra de expectativas que não eram minhas. A reforma no apartamento, que um dia foi apenas uma tarefa, agora se tornava um símbolo da minha nova vida. Cada parede pintada, cada detalhe ajustado, era uma pequena vitória, uma forma de me reconectar comigo mesma, de sentir que aquilo realmente era meu, sem precisar de aprovação de ninguém. Um dia, estava tomando um café com o Lucas, um amigo próximo que sempre esteve ao meu lado durante todo esse processo. Ele me perguntou, como sempre, se eu me sentia bem com todas as escolhas que fiz. E sem pensar muito, eu dei minha resposta com uma certeza que antes eu nunca teria tido. Eu não me arrependo, Lucas. O que aprendi é que o verdadeiro amor não exige sacrifícios de quem você é. Às vezes, o maior ato de amor é dizer não quando é necessário. Eu sorri, sentindo uma paz interior que não tinha há muito tempo. Eu passei a entender que, quando a gente se coloca em primeiro lugar, não está sendo egoísta. Pelo contrário, a gente se torna a versão mais íntegra de nós mesmos, e isso reflete em tudo ao nosso redor. Lucas olhou para mim com um sorriso de quem sabia exatamente o que eu estava dizendo, e pela primeira vez, eu não me senti culpada por ter feito a escolha certa. Ele pegou a xícara de café e, em silêncio, concordou. Eu não precisava mais da validação de ninguém para saber que o caminho que eu estava trilhando era o único possível para mim. Ali, com a luz suave da tarde entrando pela janela, eu soube que, finalmente, estava em paz. O conflito com minha família não foi fácil, mas me trouxe a clareza que eu tanto precisava. Agora, eu podia olhar para o futuro e ver não só as dificuldades que passei, mas o quanto tudo aquilo me fortaleceu. Não havia mais medo, nem culpa. Havia apenas a certeza de que, por mais que a vida nem sempre fosse fácil, eu estava mais do que pronta para seguir em frente, com a cabeça erguida e com o coração leve.